Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo foi ótimo no primeiro tempo, tomou um sufoco no segundo, mas o Gabigol decidiu. O jogo marcou o recorde do artilheiro e o Mengão 100% na Libertadores. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Não é fácil vencer a LDU em Quito, hein? Não é nada fácil. E o Flamengo conseguiu. Não foi fácil mesmo, porque no primeiro tempo o Mengão dominou o jogo, enquanto esteve com fôlego, porque a gente sabe que não é fácil também jogar na altitude de Quito. O rubro-negro comandou as ações, venceu por 2-0, parecia que encaminharia uma vitória tranquila, não foi o que aconteceu, porque no segundo tempo o time sentiu, as linhas baixaram, não sei se foi uma recuada, se foi provavelmente a questão do fôlego, da altitude, a LDU também foi para cima e com isso buscou um empate em 2-2. E aí lá no final, num pênalti claríssimo, sofrido pelo Arrascaeta, o Gabigol cobrou ao seu estilo, do jeito que ele cobra, do jeito que ele bate, não tem jeito que pegue, né? A forma como ele consegue ser assertivo no pênalti. Eu acho que ele só no movimento ele consegue deslocar o goleiro e aí é um abraço. Toca a bola morrendo no fundo da rede e define a parada. 3-2 para o Flamengo, 100% na Libertadores, mas a gente precisa falar desse jogo. Primeiro tempo, o Flamengo que não tinha dois jogadores titulares, né? O Gerson, que faz uma grande falta, e o Rodrigo Caio, que já sabia para jogar ali com o William Arão. Então o Bruno Viana e o William Arão poderia jogar o Arão no meio de campo, mas o Rogério optou por manter o Arão na zaga e colocar o João Gomes na defesa, no meio de campo, no lugar do Gerson. E deu tudo certo. O primeiro tempo foi uma aula do que é ou do que pode ser esse Flamengo. O Flamengo trocava passes com extrema qualidade, com muito daquele Flamengo que a gente gosta de ver, né? Jogadores aproximados, envolvendo o adversário. O segundo gol, gente, é uma pintura. A troca de passes, a qualidade do Arrascaeta se aproximando sem tocar na bola, todo mundo participando, Everton Ribeiro, Gabigol, até chegar no Bruno Henrique, um tapa maravilhoso no ângulo, sem defesa. Esse segundo gol mostra o que é e o que pode ser o Flamengo. O Gabigol, que já tinha feito o primeiro num ótimo passe do Everton Ribeiro, tem nesse jogador, no Miteiro, no Ribeiro, algo para a gente falar. Fez um grande jogo. Fez um jogo importante, especialmente no primeiro tempo, um jogo de muito mais participação daquilo que a gente vinha assistindo ou acompanhando do Everton Ribeiro. Deu um chutaço maravilhoso, obrigando o goleiro a fazer uma defesa também, mas ele também foi mais participativo. Ali no setor, no meio de campo, o time que não tinha o Gerson, e o Gerson dita muito ritmo, né? Quando ele tá em campo, a bola bate muito no pé dele e ele distribui muito o jogo, dando liberdade pro Diego, pro Everton Ribeiro. Dessa vez, sem ele, o João Gomes jogou um pouquinho mais posicionado e o Ribeiro começou a se deslocar, a se movimentar mais. Gostei mais dele nessa partida do que em outros jogos. O Bruno Henrique estava merecendo esse golaço por tudo que vinha fazendo nas últimas partidas. E aí eu preciso falar do Gabigol, né? O Gabigol ele tem números impressionantes. E é engraçado, porque quando o Pedro entra e faz golaços, como fez recentemente, fez hat-trick no Campeonato Carioca, todo mundo fala, meu Deus do céu, o Pedro é o 9 da seleção brasileira, como é que o Pedro não é titular do Flamengo? Aí você vai olhar para o titular, e aí se explica por que o Pedro não é titular. O Pedro poderia jogar junto com o Gabigol? Poderia, como joga em alguns momentos, em alguns minutos do jogo. Como diz o Rogério Ceni, e eu concordo com ele, o Pedro é um titular, que muitas vezes não joga, porque não dá, porque você tem um titular que é o Gabigol. Você vai fazer o quê? Cara, os números do Gabigol, primeiro que ele bateu um recorde nesse jogo, né, marcando esse gol de pênalti, chegando a 16 gols pelo Flamengo em Libertadores, igualando o ídolo máximo da nação, o Zico. Sendo que ele tem 17 na Libertadores, se contar um golzinho que ele marcou com a camisa do Santos em 2018. Então ele passou o galinho na Libertadores, em gols na Libertadores, mas pelo Flamengo ele tem 16. E vai passar, né? Obviamente, né? Ele tem muito mais jogos a disputar pela Libertadores. Agora, o que mais me espantou são os números dele com toda a camisa do Flamengo. Isso sem contar nos títulos, né? Que ele já levantou, já decidiu. Ele tem 79 gols, 79 gols e 25 assistências em 111 partidas. Isso significa, gente, 104 participações para gols em 111 partidas. 104 participações para gols em 111 partidas. É muita coisa. É um cara que já está na história do Flamengo,
como um dos maiores da história riquíssima que tem o Flamengo. Então, quando me perguntam por que o Pedro não joga, é por isso. É difícil, e que bom, né? Que bom que o Flamengo tem o Gabigol e o Pedro, que é um cracaço de bola, só que o Gabigol, para mim, hoje, eu falo isso, na verdade, já tem um tempo, é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. Ele pode, sei lá, ser marrento para alguns, pode não entregar tanto para outros e tal. Eu não enxergo dessa forma. Ele é um cara que ele é decisivo, ele decide. Ele não tá preocupado com crítica, com o desempenho do time. Se ele tá jogando, ele tá decidindo, ele tá resolvendo. E foi o que ele fez hoje. Um jogo extremamente difícil, daquele estilo Libertadores, que você precisa de um pouco mais para vencer o jogo, que você precisa superar a altitude, o adversário, o cansaço, o calendário, tudo. O placar adverso, a questão emocional, porque você perde o Diego Alves no intervalo entre o Hugo e o goleiro toma 2 gols. Não por conta do goleiro, mas se o Diego tivesse lá ele teria pegado, não sei. Mas o time sente, obviamente, a saída de uma referência como o Diego Alves. E entre o Hugo e o time equatoriano, que tem muito, né, de se aproveitar da altitude, de usar a velocidade do campo, que tem jogadores interessantes como esse Christian Borja, que já passou pelo Flamengo, de ter feito um gol, faz o segundo, volta para o jogo e parece que está tudo perdido. Só que o Flamengo tem esse aspecto emocional nesses atletas, mesmo que você sinta ao perder o Diego Alves ali, como aconteceu no intervalo, e de tomar 2 gols, você ter caras que quando colocam a bola no chão, quando tem a bola no pé, como é o caso do Arrascaeta, que num lance sofreu o pênalti, o Gabigol foi lá e resolveu. Esses caras também têm essa virtude de entender que eles já decidiram muito a favor do Flamengo, de que eles sabem se portar na adversidade, de que eles conhecem a Libertadores. E isso é que vai fazer do Flamengo um candidataço ou favoritaço, sei lá, para conquistar essa competição, como sempre foi, como fora desde o ano passado. É que o ano passado foi um pouco turbulento pro Flamengo, exatamente pela saída do Jesus, aí vem o Domenech, meio que não encaixa, o Rogério Ceni vem na reta final, a eliminação acaba acontecendo pro Racing lá de uma maneira inesperada, o Racing jogando muito. Então, assim, e um Flamengo que ainda estava devendo em termos de futebol, especialmente pelo que jogou em 2019, dessa vez não. Dessa vez eu já vejo um time encaixado, mais equilibrado. O Rogério Ceni aos poucos vai dando a cara para esse sistema defensivo, com mexidas, já falei muito aqui sobre isso, autorais do Rogério, de colocar o William Arão na defesa, de botar o Diego Ribas no meio de campo, você ter 3, 4 camisas 10 ali no teu time, Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta, 4 camisas 10 no meio de campo. Não é todo time que tem isso, pelo contrário. Não é todo time que tem caras decisivos como o Bruno Henrique e o Gabigol, e alternativa como o Pedro, o Vitinho que está entrando bem, Felipe Luiz e Isla nas alas. Então, realmente esse Flamengo vai incomodar de novo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!